Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero apresentar para vocês o Wither, um dos vilões mais fodas da Marvel e que está retornando depois de muitos anos para a tela dos cinemas. Mas antes dele retornar para a tela dos cinemas e de você ver ele no filme aí do novo Capitão América, você tem que entender quem é o Wither. Então a gente fez aqui um compilado de quem é ele, por que ele é um vilão e quais os superpoderes dele. Para começar, você tem que entender que o Wither nem sempre nasceu como um monstro de radiação gama. O Wither nasceu como Samuel Steins e ele era um simples operário ou um faxineiro em um laboratório de ciências. Ele era um cara tímido e muito pouco estudado. Ele era, na verdade, um cara até considerado burro. Mas durante o seu trabalho, ele teve um acidente químico com resíduos de radiação gama. E após ser exposto a esses resíduos, ele sofreu uma mutação inesperada. Isso mesmo, ele sofreu uma mutação inesperada. Quando ele acordou no outro dia, o Samuel Steins estava com o crânio um pouco avantajado e com a pele verde. Mas não só isso. Ele não tinha super força. Ele não tinha a invulnerabilidade do Hulk. Mas ele tinha, além da pele verde e o crânio um pouco avantajado, um QI muito rápido e muito habilidoso. Ele começou a perceber que ele era muito inteligente e começou a estudar as coisas arduamente, ler livros, estudar esse tipo de coisa, e começou a ficar ainda mais inteligente. E conforme ele ficava mais inteligente, o crânio dele também ficava massivamente mais alargado, ou seja, criava-se uma deformidade na parte ali do crânio, na parte superior do crânio. Mas isso tornou o Samuel Stantz incrivelmente inteligente, um gênio. Quando ele se deu conta de que, além de ser esverdeado e ter um crânio um pouco mais avantajado, ele também era genial e começou a estudar muitos outros temas e ficar ainda mais com o crânio avantajado e ainda mais inteligente, ele percebeu que a sua mutação era de fato o QI. E aí, ele percebeu que a radiação tinha alterado o seu DNA. Quais habilidades a radiação deu a ele? O QI de um nível do supergênio. Ele tem a capacidade de resolver problemas matemáticos extremamente complexos, criar máquinas avançadas completamente do zero, além de manipular e prever eventos com maestria. Antes de acontecer, ele pode prever os que vai acontecer só por conhecer as pessoas e saber como elas vão reagir. Ele também possui memória fotográfica e a capacidade de prever os comportamentos dos seres humanos, simplesmente por pura inteligência. Ele, em algumas versões, também é capaz de controle mental e telepatia, mas isso aí é em algumas versões, não em todas. Depois que a mutação afetou o corpo do Samuel, ele, de um ser insignificante, né, de um simples trabalhador, ele passou a ser um dos maiores gênios que existiu no universo da Marvel. E por causa disso, ele criou um complexo de superioridade, acreditando que ele era superior à raça humana. Só que a raça humana não o via assim. A raça humana o via como um monstro, porque ele era um cara de cabeça gigante e de pele verde. Samuel Stearns assumiu o codinome de líder e passou a se imaginar como o líder atual da humanidade, se vendo como um ser superior e querendo de fato dominar a humanidade e salvar ela de si mesma, à força, se fosse necessário. E várias vezes ele se degradou com a She-Hulk e com o próprio Hulk, visto que o Hulk, também visto como um monstro, ainda assim, ele ajuda e luta a favor da humanidade e a favor dos seres humanos normais. Então, quando o líder se opôs ao governo vigente e queria dominar o mundo, o Hulk se opôs ao próprio líder, o detendo e o fazendo ser preso pelas autoridades da SHIELD. Após a sua prisão, o líder passou a nutrir um ódio irracional pelo Hulk, porque ele não entendia as ações do Hulk. Porque o Hulk também, como ele, era um monstro afetado por radiação gama, que também, como ele, era odiado pela humanidade, pela sua pele verde e pela sua aparência asquerosa. Mas diferente dele, o Hulk não agia contra a humanidade, nem tampouco odiava os seres humanos. Diferente dele, o Hulk atuava como um herói. Inclusive, algumas vezes ajudando os Vingadores ali, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e outros nomes ali, né? Do panteão de heróis da Marvel. Então o líder ele não entendia por que o Hulk, sendo odiado como um monstro, assim como o próprio líder era, não agia como um monstro. E na cabeça do líder, ele, por ser mais inteligente, deveria comandar, deveria mandar. Então ele não entendia também o fato do porquê que o Hulk
sendo uma criatura mais burra, né, um cara grosseirão, ainda era mais poderoso do que ele. Por que a radiação gama deu mais poder ao Bruce Banner do que a ele? Por que ele, sendo tão inteligente, ainda foi derrotado por alguém tão bronco, tão bruto? Era outro dos motivos pelo qual o líder odiava tanto o. É, pelo qual o líder odiava tanto o Hulk. O líder ele já apareceu antes em live action no filme do Incrível Hulk de 2008. Né, o Samuel Stans fez o salto ali dos quadrinhos para o live action. Só que só agora, em 2025, no novo filme do Capitão América, o que vai ter o Falcão chamado como Capitão América, ele voltou agora, né? O mesmo ator vai voltar para fazer o papel e tudo mais. Voltou, é literalmente o mesmo cara que vai fazer o papel do líder de novo. Eu espero ver um líder tão inteligente, tão sagaz, tão malvado como o líder dos quadrinhos. Vamos ver aí o que vai acontecer. Até aqui o que eu expliquei para vocês foi a motivação, a origem dele e a mutação dele, né? Que ele é muito poderoso no nível intelectual, que ele consegue fazer muita coisa e tudo mais, e que ele é um monstro de radiação gama que tem a pele verde e o crânio ali avantajado, né? Que quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, mais o crânio dele vai ali se alargando, né? Criando uma deformidade craniana, no caso, o que torna ele um monstro de radiação gama e que a população, de modo geral, o considera um monstro tal qual o Hulk. Eu também falei aqui da rivalidade dele com o Hulk. Mas, afinal de contas, o que leva o nosso amigo líder a se intitular líder? Por que ele escolheu esse nome? E por que ele quer tanto dominar o mundo? Bem, ele escolheu o nome líder porque ele se considera o mais apto a ser o líder do mundo. Ele é o mais inteligente, portanto, o mais apto. Ele é o mais esperto, portanto, aquele que deve governar. Por que ele quer governar a humanidade? Qual que é o interesse dele? O interesse dele, segundo ele, é salvar a própria humanidade dela mesma, acreditando que está fazendo um bem para eles, ainda que seja à força. E acreditando que os mais inteligentes são aqueles que devem governar. O poder não deve estar nas mãos dos poderosos e dos inteligentes. E quando alguém como o Hulk, que também é um monstro de radiação gama como ele, se opõe a ele simplesmente não entende. Por que o Hulk é tão benevolente com pessoas que o odeiam? Ele, inclusive, chega a chamar o Hulk de idiota, porque o Hulk está desperdiçando tempo com pessoas que literalmente o odeiam. Porque eles são, na cabeça do nosso amigo líder, humanos inferiores, humanos burros, que não têm o nível de inteligência que ele tem e que não conseguiriam raciocinar como ele raciocina. Por ele ter um nível de raciocínio superior, por ele ter um nível de intelecto superior, ele deveria governar. A cabeça dele é essa. Eu sou o mais inteligente aqui, então eu mando. É basicamente isso. Some o ego gigante que ele tem ao fato de que ele também detesta a humanidade, porque a humanidade o taxou de monstro. Isso faz com que ele veja eles como ainda mais inferiores. Tipo assim, pô, se eu sou o único aqui que tem inteligência para entender que eu sou o esperto e eles são os inferiores, então eles são mais burros do que eu pensava. Ele não gosta de ser chamado de monstro, ele acha que ele é que é o superior, que ele é a evolução da humanidade, e ele não suporta o fato de ser taxado como monstro. Ele não suporta. Tá certo que a humanidade, nesses casos, ela é bem ruim, né? Ela não só taxou o líder como monstro por ele ter a pele verde e uma deformidade craniana, como também taxou o Hulk de monstro só porque ele é um cara verde e gigantesco. Ainda que o Hulk faça coisas boas para eles, eles ainda vão taxar ele como um monstro simplesmente pela sua aparência. É o mesmo que acontece com o líder. Por causa da aparência dele, ele é taxado como um monstro, independente do que ele faça. Então o líder meio que pegou essa taxação e tornou realidade, já que eles querem que eu seja um monstro eu serei. Eu salvarei a humanidade das próprias calamidades que ela cria. Inventarei novos recursos desde que eu esteja no controle. Ele é um cara que se vê como o melhor da humanidade, como o superior à humanidade. Ele tem mesmo uma habilidade esquisita. O ego dele faz com que ele veja ele mesmo como uma espécie de superioridade e faz com que ele faça as coisas que ele faz. Porque na cabeça dele, ele faz por bem. Ele não se vê como um cara mau. Ele se vê como um cara que está tentando salvar a humanidade dela mesma. Salvar a humanidade de aquecimento global, de problemas reais.
que ele poderia sim resolver, porque ele tem inteligência para isso. Mas ele quer fazer isso tudo com ele no controle, ele quer soberanizar a si próprio. Ou seja, ele é um cara que tem um ego gigante. Ele é megalomaníaco por si só. Isso é o que torna ele um vilão. Não é a inteligência dele que torna ele um vilão. É o fato dele inferiorizar os outros. Quando ele inferioriza os outros, aí sim se cria um vilão. Ele é um gênio, porém louco. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês esperam do nosso amigo William no filme que vai vir agora. E se você já viu o filme, deixa aí nos comentários o que você achou dele, do William, no filme. Fala pra mim, porque eu ainda não vi, então eu tô realmente curioso. Não deixa de pôr nos comentários a sua opinião, não. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.